Bom dia, amada igreja, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom poder estar com vocês mais uma vez nessa manhã de domingo, para que possamos juntos estudar um pouco mais da palavra do Senhor e aprender aquilo que alimenta a nossa alma, fortalece a nossa fé. Nós estamos então na série de estudos sobre disciplinas espirituais. E hoje nós veremos a disciplina da confissão. Separe esse tempo e venha junto comigo aprender um pouco mais sobre isso. Eu quero então te convidar a orar nessa hora. Pai, nós te louvamos e te bendizemos. Te exaltamos, ó Pai, no nome de Jesus, aquele que vive, que reina, que reinará para todo sempre. Obrigado, Deus, porque em Jesus a nossa dívida diante do Senhor foi paga. Em Jesus, ó Pai, os nossos pecados foram perdoados. Louvado seja o teu nome. Deus, seja conosco nessa manhã. Ministra aos nossos corações. Fala, Deus, profundamente conosco através, Senhor Deus, desse estudo. Que ele possa encontrar lugar, ó Deus, no nosso coração. Que esses ensinos possam encontrar lugar no nosso coração e que nós possamos estar a cada dia mais atentos a tudo aquilo que o Senhor tem falado e ministrado a cada um de nós. Obrigado, Deus, por mais este dia. Obrigado por essa oportunidade. Abençoa os meus irmãos, as minhas irmãs, nessa manhã de domingo, ó Pai. Possa ser um domingo cheio da Tua presença. Um dia, ó Deus, em que o Senhor ministre sobre nós, em que o nosso coração esteja disposto, ó Pai, a depositar diante de Ti tudo aquilo que está dentro do nosso coração, porque o Senhor nos conhece por inteiro. Louvado seja o Teu nome nessa manhã. Sê conosco. Essa é a nossa oração, no nome poderoso de Jesus. Amém. Então, antes da gente começar a ver um pouquinho sobre a disciplina da confissão, eu quero te convidar a louvar ao Senhor junto comigo. Corre uma fonte divinal, o sangue do Senhor pode alcançar perdão ali, o
e foi por mim em meu lugar que o Salvador sofreu. Como eu disse no início, hoje nós veremos então sobre a disciplina da confissão. Queria então iniciar com uma pergunta. Quando uma pessoa faz alguma coisa errada, mas pede perdão, humilha-se, se arrepende, como você administra essa situação? Será que a resposta seria justiça para os outros? E quando você comete um erro contra alguém, tornando-se o ofensor, como você prefere ser tratado? Será que seria misericórdia para mim? Ou seja, misericórdia para você? Como tem sido o seu comportamento quando depende do perdão? Como Deus nos trata quando nós erramos? Será que Deus muda o seu tratamento para conosco depois que nós o ofendemos? Será que Deus muda? É necessário então parar um pouco para pensar nessa manhã. Como nós ofendemos a Deus? Como a nossa maneira de pensar, a nossa forma de agir, os sentimentos que vêm ao nosso coração. Qual é o homem que é capaz de dizer que não ofende a Deus com o pecado que há no seu coração? Nós não vivemos em função do pecado. Então, não vivem em função do pecado. Mas nós pecamos, porque ainda não fomos transformados completamente. Mas aquele grande dia, quando o Senhor vier nos buscar, de fato nós seremos como Ele é. Mas enquanto isso não acontece, as situações vira e mexe vêm diante de nós. Como Deus trata a mim e a você quando nós erramos? Será que Ele muda? Será que Ele muda a forma de tratar conosco quando nós o ofendemos? Nós vivemos num mundo de aparências. Nós vivemos num mundo onde a superexposição da mídia está aí. As grandes celebridades, personalidades, os reality shows da televisão, os grandes tabloides de comunicação, a biografia dos famosos. Nós vivemos num tempo em que a comunicação ela é instantânea. E muitas pessoas vivem apenas de aparência. O mundo deseja conhecer aqueles que são notáveis por algo. Alguém que é reconhecido por algo que fez. Diante disso, há muita gente querendo ver, muita gente querendo ser vista. Parece redundância, mas não é. Obviamente, quem deseja mostrar a si, e ainda mais nesse tempo que temos vivido de reclusão, aquele que não estava acostumado a se expor, teve que dar o rosto diante das câmeras, teve que colocar o rosto diante das câmeras e divulgar o seu trabalho, a sua mensagem, quem é, aquilo que faz. Grande parte das pessoas tiveram que fazer isso. Mas quem deseja mostrar a si só revela o que há de louvável, mas esconde os seus defeitos e as suas imperfeições.
Será que a gente não faz isso? Em muitas situações da vida, a gente tenta mostrar só aquilo que há de bom em nós, mas os nossos defeitos e as nossas imperfeições a gente acaba escondendo. Para olharmos de forma correta diante desse cenário, nós precisamos lembrar da obra perfeita de Jesus. A obra que Jesus realizou na cruz do Calvário, sua morte e sua ressurreição, nos possibilita hoje a confissão e o perdão. Duas realidades que são capazes de nos transformar. Sem a cruz, a disciplina da confissão seria apenas terapêutica. Ela serviria apenas para o âmbito psicológico. Porém, ela é muito mais do que isso. Ela vai muito mais profundo, muito mais além do que isso. Ela envolve, ao redor dela, está envolvido uma mudança real em nosso relacionamento com Deus. Quando confessamos diante de Deus aquilo que está dentro do nosso coração, quando confessamos os nossos pecados a Deus e nos arrependemos dele, uma mudança real acontece em nós e se torna, então, um veículo de cura e de transformação. Confessamos nossos pecados a Deus por intermédio de Jesus Cristo e também não somente a Deus, mas uns aos outros. É justamente isso que Tiago vai orientar no capítulo 5 da sua carta. Hoje nós veremos o verso 16 que nos diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Diante desse verso, que é uma ordem para nós, que nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, para que na confissão, na oração, no perdão, nós sejamos curados, nós chegamos a uma constatação de que a confissão é uma disciplina difícil. Por isso, a importância de nós conhecermos a nós mesmos. Cada um conhece o seu ser. Cada um conhece quem de fato é. E diante disso, precisamos ir a Deus e pedir a Deus que Ele gere no nosso coração esse sentimento. Porque a gente vive numa cultura de aparência. Grande maioria das vezes, a gente sente que precisa resolver os nossos problemas sozinhos e mostrar apenas o sucesso. Ninguém quer mostrar o lado podre. Nós queremos mostrar apenas aquele lado bonito, belo, bem apresentável. Isso acontece em todas as áreas. A dificuldade de lidar com o casamento, problema no trabalho, às vezes um pecado específico, a dificuldade de relacionamento com um irmão, um amigo. Tememos que a exposição daquilo que está dentro de nós possa levar ao afastamento e o julgamento das pessoas. Às vezes há também o temor no nosso coração de olhar de frente para nós mesmos e reconhecer os nossos pecados. Como é difícil parar, olhar diante do espelho, ver ali a nossa imagem e reconhecer que somos pecadores e que precisamos de ajuda. Na grande maioria das vezes, o que fazemos é nos fechar, nos isolar, lidar com as nossas dificuldades sem recorrer a algo que o Senhor disponibilizou para nos ajudar. E o que Deus disponibilizou para nos ajudar é a confissão. Confessarmos os nossos pecados uns aos outros. Confessar o pecado a um irmão. Dietrich Bonhoeffer,
Ele vai dizer o seguinte: quem fica sozinho com o seu mal, fica totalmente só. Pode ser que cristãos fiquem sozinhos, apesar da devoção e oração, apesar de toda a comunhão no servir. É possível que jamais se rompa aquela última barreira que os separa da comunhão, porque eles vivem juntos como pessoas crentes e piedosas, e não como pessoas descrentes e pecadoras. Ele continua dizendo: a comunhão piedosa não permite que alguém seja pecador. Por isso, cada pessoa precisa esconder o pecado de si mesma e da comunidade. Portanto, ficamos sozinhos. Nós ficamos isolados com o nosso pecado, na mentira, na hipocrisia, pois não há como negar. Não tem para onde fugir. Eu e você, nós somos pecadores. Porém, quanto mais solitária é a pessoa, mais destruidor é o poder do pecado em sua vida. Muitas pessoas fazem isso, às vezes cometem um erro e ao invés de procurar um amigo, buscar ajuda, confessar o pecado, orar, se arrepender e seguir o curso da vida, muitas pessoas às vezes acham que a solução para esse tipo de problema é se esconder, é se afastar, é não estar mais perto daqueles irmãos que anteriormente tinha convívio, é não estar mais no relacionamento com a igreja. Quanto mais profundo o envolvimento com o pecado, mais desesperadora é a solidão. O pecado teme a luz, por isso foge da comunhão. Contudo, é justamente esse ato de exposição e de humilhação possível apenas por causa da verdadeira comunhão. Precisamos lembrar que a igreja, o povo de Deus, é uma comunidade de pecadores, reunidas ao redor daquele que é perfeito. O único que é perfeito no nosso meio é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos, então, a cada dia, enfrentar os nossos pecados. Podemos ver que, como consequência, a confissão permite que ocorra o abandono do mal, o rompimento com o pecado, a reafirmação da entrega a Deus. Eu e você, nós, dia após dia, precisamos nos entregar diante de Deus. E há uma batalha enorme sendo travada dentro de nós. O apóstolo Paulo, certa vez, disse: o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero está sempre diante de mim. Paulo, um grande homem. Um homem que teve muitas experiências com Deus, experiências marcantes, mas que não deixou de ser pecador. Ele precisava, dia após dia, depender da graça de Deus. Ele precisava, dia após dia, viver em submissão. Quando ele ora a Deus pedindo para que o Senhor tirasse dele um espinho da carne, nós não sabemos que espinho é esse, a Bíblia não nos diz, mas a resposta que o texto bíblico dá é que Deus diz para ele que a graça dele o bastava, porque o poder de Deus se aperfeiçoava na fraqueza dele. Nós precisamos então, a cada dia, reafirmar a nossa entrega a Deus, o nosso compromisso de ter uma vida diante dele, um compromisso com uma vida de discipulado. A confissão é, assim, então, um exercício importante da vida. É um exercício de discipulado, onde deixamos as coisas antigas para trás, deixando, como o próprio apóstolo Paulo vai dizer, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Nós devemos, então, nos esforçar
nós devemos então lutar e continuar caminhando. Nós devemos nos esforçar então para viver as coisas novas que já são uma realidade em nós. Nós então podemos ver que a disciplina da confissão é um exercício importante. Ela permite que ocorra o abandono do mal, o rompimento com o pecado, como nós já dissemos. Em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, vai dizer o seguinte: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Não somente é verdade que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, como também é verdade que fomos capacitados a confessar nossos pecados porque Deus nos amou primeiro. 1 João vai dizer justamente isso. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Richard Foster, que é o autor do livro que nós temos usado como base, ele vai dizer o seguinte: ele vai considerar que as evidências da misericórdia e da graça divina, ela desperta um coração contrito e é capaz então de nos levar a buscar a Deus, que espera por nós como um pai do filho perdido. Olha que lindo. O pai está ansioso pelo retorno do filho. Deus tem prazer e se alegra em nos perdoar. Temos então de aceitar o fato de que pecado não confessado é um tipo especial de julgo ou destruição na realidade psicológica e física do cristão. A disciplina da confissão e o perdão, elas são capazes de remover esse julgo. Quantas pessoas que caminham com fardos pesados nos seus ombros por uma vida inteira, porque não são capazes de confessar os seus pecados e pedir perdão. Não são capazes de reconhecer que erraram, se humilhar e, ao confessar que errou, receber ali o conforto, consolo, a restauração que o perdão é capaz de trazer. A confissão ela também pode ser mútua, onde dois confessam seus pecados um ao outro, e não somente isso, oram um pelo outro. Segundo James Smith, nós queremos confessar. Legal essa declaração dele. Há um desejo em nosso coração de confessar nossas faltas, que parece ser contraintuitivo, ou seja, não é intuitivo, não é forma natural. Diante disso, quem deseja ser confrontado com seus pecados, ou quem gosta de ser confrontado pelos seus pecados. Mas uma coisa nós não podemos fugir. Todos nós sabemos, na verdade, sobre nossos erros. De fato, como nós somos. Sim, rituais que nos convidam a confessar os nossos pecados são, na verdade, favores que podem nos permitir ser transformados por Deus. Por isso, crie esse ritual, crie esse hábito. Tenha essa disciplina. Um ritual de confissão mútua com um amigo. Como é bom ter um amigo que a gente possa abrir o coração e confessar os nossos pecados. A prática e a disciplina da confissão são importantes aspectos da história.
que deve governar então a nossa presença no mundo. Precisamos lembrar da nossa identidade, do nosso relacionamento com Deus, da transformação à imagem de Jesus que está ocorrendo em nós dia após dia. Nós estamos nesse processo. Nós anunciamos as boas novas de perdão e salvação e a aceitamos. Não apenas no dia em que o Espírito Santo entra no nosso coração e nos convence e faz com que haja uma conversão no nosso coração. Não somente nesse dia, mas em todos os dias. Todas as vezes que confessamos os nossos pecados uns aos outros, eu e você, nós, alcançamos o perdão gracioso do nosso Deus. Bonhoeffer vai dizer: a miséria do pecador e a misericórdia de Deus. Eis a verdade do Evangelho em Jesus Cristo. A miséria do pecador e a misericórdia de Deus. No ato da confissão mútua, o Espírito Santo atua em nós. Nossa humanidade não é mais negada, mas transformada. Dallas Willard vai dizer o seguinte: a confissão é uma disciplina que funciona dentro da comunhão. Nela permitimos que pessoas confiáveis conheçam nossas fraquezas. E não somente coisas comuns, mas as mais profundas. As nossas mais profundas fraquezas, nossas falhas. Isso vai nutrir a nossa fé na provisão de Deus para a nossa necessidade por meio do seu povo. Nutre o nosso senso de ser amado por Deus e nossa humildade diante de nossos irmãos. Sim, permitimos que alguns amigos em Cristo saibam que somos, na verdade, que eu e você somos, na verdade. É preciso, então, mostrar quem de fato nós somos. É necessário deixar de carregar o peso de esconder e fingir, que normalmente absorve uma quantidade espantosa de energia. Eu e você precisamos dia após dia. Cada manhã, as misericórdias do Senhor se renovam em nós. São a causa de não sermos consumidos. A cada manhã, eu e você precisamos ir à presença de Deus e confessar os nossos pecados. A cada manhã, eu e você temos a oportunidade de ir à presença dos nossos irmãos, aqueles no qual nós ferimos, às vezes por causa de uma palavra, às vezes por causa de uma atitude, confessar o pecado e pedir perdão. E não somente pedir perdão, mas ter a oportunidade de ser perdoado, de receber perdão. Diante disso, uma pergunta vem: como eu posso fazer, então, uma confissão? É possível fazer uma confissão? Sim. Fazem-se necessárias 3 coisas: examinar a consciência, se arrepender e se esforçar para evitar o pecado e não cometê-lo novamente. A caminhada cristã é uma caminhada de esforço. Não é uma caminhada qualquer. Não é uma caminhada tranquila. É uma caminhada em que nós temos que nos esforçar, lutar contra o pecado que há entre nós e há em nós. E diante disso, precisamos examinar a consciência. Ao reconhecer que somos pecadores, ao identificar o pecado, precisamos nos arrepender e evitar, se esforçar, batalhar para evitar que aquele pecado não ocorra novamente. Diante disso, eu e você precisamos procurar uma pessoa que nos ame. Com essa confissão, com essa convicção de arrependimento em nosso coração, nós devemos confessar nossos pecados.
quem sabe uma conversa, né? E aí, diante daquela pessoa no qual nós confiamos, que é um amigo que nos ama, nosso amigo é capaz, então, de orar por nós, para que o perdão possa alcançar o nosso coração, e não somente o perdão, mas a cura. Como ouvir uma confissão? Somente uma pessoa humilhada, que também confessa seus pecados, tem condições de ouvir a confissão do irmão. Por isso, o primeiro passo é aprender a viver em sujeição à cruz. Eu e você, dia após dia, precisamos viver em sujeição à cruz. Ao olhar para o sacrifício de Jesus e encontrar nele perfeição. Olhar para o meu irmão, para a minha irmã, para aquele que está ao meu redor e ver que carecemos da graça e da misericórdia de Deus. Carecemos da ação sobrenatural de Deus que é capaz de nos perdoar. Ao olhar para o nosso irmão, identificar que somos tão pecadores quanto. Por isso que o Senhor disse, olha, amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o teu próximo como a ti mesmo. Esse é o desafio, olhar para o meu irmão e encontrar nele uma pessoa tão falha como eu. Precisa de perdão, que precisa ser perdoado, que precisa perdoar, que precisa exercitar essa disciplina. Bonhoeffer vai dizer o seguinte: qualquer um que viva em sujeição à cruz, que discerniu na cruz de Jesus a absoluta impiedade de todos os homens e do seu próprio coração, descobrirá que não há pecado que ele já não conheça. Qualquer um que já tenha se horrorizado e se espantado com o próprio pecado que pregou Jesus na cruz, não mais ficará horrorizado, nem mesmo com os pecados mais escabrosos do irmão. Olha que profundidade. Após ouvir, então, uma confissão, é importante orar em favor dessa pessoa, ao invés de somente lhe dar conselhos. Devemos anunciar que o perdão existe em Jesus Cristo, e ele é real, e é eficaz, capaz de curar, capaz de transformar a vida daquela pessoa. A oração tem o poder de curar as feridas internas causadas pelo pecado. Oramos pela cura e restauração. Por fim, a adoração é a nossa reação ao perdão e amor recebidos do Pai. Bonhoeffer novamente vai dizer o seguinte: através da confissão, o mal é tirado de nós e carregado pela comunhão de pecadores que vivem da graça. Mas vivem da graça de quem? De Deus, revelada através do seu Filho Jesus, através do seu sacrifício na cruz. Portanto, Tiago é muito assertivo, usado por Deus, quando diz: confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros, para que vocês sejam curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Diante disso, eu e você, nós precisamos expor aquilo que nos envergonha. Tiago nos mostra a necessidade de sermos cristãos sadios, de sermos equilibrados e unidos por meio da confissão de nossas culpas. Diferente da cultura do mundo, que nos ensina a esconder as nossas falhas, somos chamados a enfrentar nossos pecados, trazendo-os à luz. O mundo esconde. O servo do Senhor Jesus, o cristão, aquele que entregou a sua vida a Jesus, aquele que foi encontrado por Jesus, não esconde. Ele deve enfrentar os seus pecados e trazê-los à luz. A disciplina da confissão, como todas as outras, é uma disposição do coração obediente a Deus.
de se aproximar de Cristo e da igreja. Para que isso aconteça, devemos procurar alguém. E aqui, o autor vai falar sobre a questão de um pequeno grupo, de um encontro, de alguém que ele usa até o termo célula aqui para falar sobre aquele encontro mais familiar. E aí me faz lembrar a igreja primitiva que se reunia no templo de casa em casa. Era aquele momento em que os irmãos se encontravam dentro de casa. E ali compartilhavam como foi o seu dia, como é que foi a sua experiência na meditação da palavra, naquilo que ouviram, da pregação. E não somente isso, mas também a oportunidade de confessar, de mostrar, olha, eu errei hoje. Errei assim, 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 e eu preciso confessar meu pecado. O autor bíblico também, Tiago vai nos advertir que a confissão, ela deve ser acompanhada de oração para que não se torne uma atividade terapêutica, como nós já vimos, sem atingir de fato o real problema. E qual é o real problema? A culpa do pecado. É necessário que o confessor, então, e o conselheiro, aquele que está confessando e aquele que está ouvindo, orem e peçam a Deus que Ele perdoe as falhas e cure a tristeza causada pelo pecado. A maneira que eu e você temos de não cairmos mais, além de uma vida de oração, é a dedicação de nossos corações à prática das disciplinas espirituais. Meditação, oração, jejum, estudo da palavra, tantas outras. Solitude. A confissão, ela deve ser acompanhada por rejeição ao pecado e por um furioso anseio de uma vida santa. O nosso coração deve ansiar para ter uma vida santa. Diante disso, nós devemos orar pela não repetição do nosso pecado. E não somente isso, nós devemos participar da igreja, levar a igreja. A confissão de pecados, ela é uma disciplina associada a outras disciplinas. Oração e meditação andam em conjunto com ela, assim como a confissão direta a Deus, por sermos todos sacerdotes. É justamente isso que Pedro vai dizer na sua primeira carta, no capítulo 2, verso 9, quando diz: vocês, porém, são raça eleita, ou melhor, geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Olha, o que Pedro está dizendo para nós é que em Cristo Jesus nós somos diferentes. Nós fomos escolhidos, nós somos sacerdotes, nós somos santos e somos exclusivos de Deus, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. No entanto, a confissão de pecados traz aos irmãos, traz consigo, então, uma responsabilidade muito grande, uma responsabilidade única. Qual responsabilidade é essa? Saber e a de curar. Quando confessamos a Deus as nossas falhas, eu e você somos perdoados, ou seja, Deus, pelo sacrifício do seu Filho Jesus naquela cruz do Calvário, reconhece o arrependimento do nosso coração e não nos imputa a culpa. Quando confessamos ao nosso irmão, o convidamos a dividir as cargas conosco. Isso é, trazemos mais um companheiro de oração e caminhada para o fronte, para a frente da batalha. Dessa forma, a igreja se une, fazendo os membros participarem da vida uns dos outros. Há um desafio enorme diante de nós.
Nessa semana eu queria te encorajar. Reconheça a sua humanidade. Procure algum amigo e confesse o sentimento mais profundo do seu coração, aquilo que tenha inquietado a tua alma, aquilo que tem te feito com que você tenha desagradado a Deus. Se comprometa a orar por um irmão. Agradeça ou peça a Deus pelo desejo de perdoar e amar. Eu quero então terminar o estudo de hoje com uma frase de Agostinho de Hipona. Ele diz o seguinte: a confissão de obras má é o primeiro começo de boas obras. Ou melhor, de obras boas. A confissão de obras má é o primeiro começo de obras. Que o Senhor nos abençoe. Há diante de nós, então, um desafio enorme. E como nós temos lidado com isso? Eu quero te encorajar a confessar os seus pecados. Eu quero te encorajar a buscar no Senhor cura e restauração. A buscar no convívio da igreja, que é o povo de Deus, aqueles que são mais achegados a você, a orar e a confessar pecados. Lembre do que Tiago nos disse. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos, mas ele vai falar que a oração ali é em relação aos pecados confessados. Que Deus possa te abençoar nessa manhã. Que você seja ricamente fortalecido pelo Senhor e desafiado a viver uma vida santa diante da presença dele. Crie o hábito na sua vida. Aplique dia após dia essas disciplinas e você verá o quanto isso faz bem a nós. Orarmos, jejuarmos, meditarmos na palavra, estudarmos a palavra de forma mais profunda, irmos à presença de Deus num espaço reservado e aplicar ali um momento a sós com Ele, confessar os nossos pecados. Vamos orar? Pai, diante do Senhor, nós queremos nessa manhã reconhecer, ó Deus, a difícil tarefa que está diante de nós. Confessar, Senhor Deus, pecados não é fácil, mas é algo necessário diante de nós, o teu povo. Nós precisamos, dia após dia, confessar os nossos pecados. Se nós confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Deus, eu conheço os pecados do meu coração, daquilo que eu tenho que lutar, batalhar dia após dia. Pai, eu te peço que o Senhor também fale ao coração dos meus irmãos, e que cada um de nós, ó Deus, possamos reconhecer o quanto pecadores somos e confessar os nossos pecados uns aos outros, para que haja cura, para que haja restauração, que haja pedido de perdão e recebimento de perdão, para que o Senhor encontre em nós lugar, Senhor Deus, lugar para agir, e nós, como povo do Senhor, possamos ser de fato aquilo que Pedro nos chama, ó Deus, e declara de quem nós somos a igreja. Um povo diferente, um povo separado pelo Senhor, com o propósito de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua luz. Pai, nos ajuda nessa difícil tarefa. É o que te pedimos nessa manhã, no nome santo e poderoso de Jesus. Tenha um ótimo dia, que o Senhor te abençoe. Fique em paz.